Unidade 2. Linguagem e categorias da Geografia Moderna. Aula 5.2. Conteúdo, mapas e representação gráfica. Habilidades: descrever os diferentes elementos de um mapa, identificar os principais tipos de mapas. Olá, boa noite a todos os professores, boa noite a todos os alunos. Sou a professora Andresa. Vou continuar aqui a nossa aula de hoje, né? Vocês estiveram aí no primeiro momento com a professora Bárbara e agora nós vamos continuar falando sobre os mapas, né? Os elementos que compõem um mapa e também falar sobre os tipos, né? Os temas dos mapas de uma forma geral, né? Nós vamos conhecer e descrever também os elementos dos mapas e conhecer também aí o conceito de mapa. Mas antes disso, né, vamos fazer a nossa revisão, né, para a gente relembrar aí os conteúdos da aula anterior, onde vocês falaram sobre os fusos horários brasileiros e também o horário de verão, né? Inclusive o horário de verão que esse ano ele passa a não vigorar mais, né, devido aí ao decreto do presidente, né? Então, ano passado a gente já teve aí essa questão do horário de verão, teve a questão do horário de verão ser adotado aí no período das provas que são aplicadas, né, as provas do Enem, aí teve uma mudança, aí depois teve algumas empresas, principalmente as empresas aéreas, que fizeram aí essa reclamação quanto ao horário de verão também, e esse ano aí a gente teve esse decreto e não tem mais o horário de verão esse ano, né? No outro ano, pode ser ou não, né, que volte ou daqui a alguns anos, como já aconteceu em anos anteriores, né? O Brasil deixou de adotar e depois adotou novamente. Vocês falaram também sobre os movimentos da Terra, né? O movimento de rotação, que vai originar aí a sucessão de dia e noite, né? Então, a Terra vai realizar esse giro em torno do seu próprio eixo, né? E já o movimento de translação, né? Esse movimento de translação, ele vai ocorrer originando aí a sucessão das estações do ano, né? Primavera, outono, verão e inverno. Lembrando que se em um hemisfério, né, como nós vimos também na aula anterior, for verão, no outro hemisfério vai ser inverno, né? Se no hemisfério for primavera, no hemisfério norte, no outro hemisfério, no hemisfério sul, será aí outono, né? Nunca será a mesma estação para os dois hemisférios, né? Devido aos movimentos que a Terra realiza, né? Tanto de rotação, de translação, além de outros movimentos. Os fusos horários também, o limite teórico, né? O limite teórico de acordo com os meridianos, né, que nós vimos também na aula anterior, nós falamos dos paralelos, dos meridianos ali, as coordenadas geográficas e os fusos horários, ele é delimitado ali também pelos meridianos, né, que são as linhas imaginárias traçadas ali verticalmente. A Conferência Internacional do Meridiano, né, do Meridiano de Greenwich, Sistema Internacional de Marcação do Tempo, falaram também aí dos fusos horários, a linha internacional da mudança de data, né, quando vai ocorrer essa mudança de data, em uma parte do globo vai ser um dia e no outro ali outro dia, né, com relação à mudança da data mesmo ali naquele limite. E os fusos horários do Brasil, né, quando a gente vai adotar o fuso horário em Brasília, por exemplo, a gente tem ali uma hora a mais, né, o horário de Brasília, que a gente fala sempre do horário com relação ao horário de Brasília, principalmente num período, né, até o ano passado, quando a gente tinha ali o horário de verão. Então, essa foi a nossa revisão e agora vamos ver aí qual é o desafio da aula de hoje. Eu coloquei um mapa para vocês, né, estamos vendo aí bastante mapas, observando as características, as informações que um mapa pode passar para a gente, né? Que são muitas as informações. Então, vocês vão observar esse mapa aí que eu coloquei para vocês e vão identificar o tema desse mapa, né? Que é o assunto também da nossa aula. Então, vocês viram aí o desafio do dia, né? E agora nós vamos iniciar a nossa aula, onde nós vamos observar aí primeiramente o conceito de mapas, né? Antes de falarmos aí dos elementos, a gente vai ver o conceito. Aí eu coloquei para vocês que um mapa, gente, nada mais é que uma representação, né, reduzida de uma determinada área do espaço geográfico, né?
Então, você pode aí, por exemplo, representar em uma folha de caderno a área onde vocês moram, né? Você pode colocar aí as ruas, identificar aí alguns pontos de referência, né? Como igrejas, farmácias, supermercados, né? Um mercadinho, uma praça. Então, você vai transferir aquela informação. É claro que você tem o conhecimento daquela área, né? Então, você faz ali essa representação em uma folha de papel, né? Em uma superfície plana, né? Que é uma folha de caderno, uma cartolina. Aí você passa aquelas informações reduzidas, né? Porque você não vai desenhar ali do tamanho daquele espaço em que você está representando, né? Imagina, seria necessário aí muitos papéis para você fazer aquela representação daquele espaço, né? Então, você vai reduzir ali para um papel aquelas informações, né? Daquele determinado espaço geográfico, né? Então, você coloca aquelas informações, aí a gente tem os mapas, né, mais detalhados. Você pode aí também fazer um mapa mental, né? Como eu coloquei, informando ali os pontos de referência, o nome das ruas, e a partir desse mapa, se você me dá esse mapa, eu consigo me localizar ali naquele espaço que talvez eu nem conheça, né? Mas a partir dos pontos de referência, por exemplo, eu consigo me localizar, né? Você inserindo o nome das ruas, colocando ali também a orientação, né? Que você inserir onde está o norte, a Rosa dos Ventos. E o mapa temático, que é a representação de um espaço realizado a partir de um tema, né? Então, você coloca ali, você escolhe um tema, né? Você escolheu ali um determinado tema e vai passar aquela informação ali para essa representação reduzida, né, daquele espaço geográfico, né? Se você vai falar, por exemplo, sobre a vegetação do Brasil, você vai passar aquelas informações, você divide ali o Brasil, né? Você desenha ali o espaço do território brasileiro e você, a partir da legenda, né, com cores ou ali com alguns elementos, você pode identificar, por exemplo, a vegetação do Brasil, né? Então, você fez ali um mapa físico, né? Os biomas, que também fazem parte dos mapas físicos, falar sobre a hidrografia, né? De repente, aí na área onde vocês moram, professor, eu quero fazer um mapa para mostrar aqui os rios da região onde eu moro, né? Então, você está fazendo aí um mapa físico, né? Então, o tema que você escolheu foram os rios que fazem parte aí do que nós denominamos de mapas físicos, né? Que inclui aí a vegetação, o clima, o solo, né? Tudo isso que faz parte aí da geografia física. Então, você passa essas informações ali de um determinado espaço. Agora, a gente vai ver aí um vídeo. Nesse vídeo, a gente tem vários mapas, né? Então, a gente vai observar aí as características desses mapas e as informações. Então, vai ficar passando aí para vocês e eu vou comentando. Muito bem, então aí a gente viu, né, os mapas, agora eu vou comentar para vocês, aí nós temos alguns exemplos de mapas históricos, né, os mapas que eram utilizados aí antigamente. Os demográficos, onde a gente vai observar aí a população de um determinado lugar. Os mapas econômicos, né, mostrando a economia de um determinado espaço, né, de um determinado país, uma cidade. Os mapas físicos, como a gente pode observar aí, falando um pouco sobre o relevo de um determinado lugar. Nesse mapa do mundo, também o relevo. Os políticos, que é a divisão política de um determinado país, de um determinado continente, né? Mostrando aí, por exemplo, os estados, os países de um continente, ou no mapa mundi a gente tem aí a divisão dos continentes, né? Ou um continente, a América do Sul, aí a gente tem ali a divisão dos países que compõem a América do Sul. Então, a gente tem
os mapas políticos, né? Então a gente vai ver alguns exemplos mais à frente quando nós formos conhecer os elementos de um mapa, né? Mas de uma forma geral, esses são os temas, né, que a gente pode observar em cada mapa, né? Então é interessante você observar os elementos que a gente vai conhecer agora. Então, quando você olha ali um mapa, você observa os elementos que possui nele, né? Então, a gente vai iniciar pelo título. O título, gente, é bem importante, porque a partir do título você consegue identificar o tema que vai ser retratado naquele mapa, né? Então, você já tem aí diversas informações, né? Geralmente, ele também pode vir acompanhado ali de um subtítulo, né? Que é o que a gente vai observar aí no nosso mapinha. Então, nesse mapa, olha, eu coloquei aí para vocês, a gente vai observar primeiramente esse elemento, né? Esse elemento número 1, que é o título, né? Então, a gente tem aí no mapinha, olha, então observe, a gente tem várias informações aí, né? Então, primeiro que eu identifico o lugar, né? Então, o local aí eu já sei que é o Brasil, né? Então, a gente tem aí a divisão de todo o território, né? Temos a legenda, que a gente vai ver mais à frente. Então, o que a gente está observando aqui primeiro é o título, né? Então, eu observo o título, lembram que ele também pode vir acompanhado de um subtítulo. Então, aqui eu tenho mortalidade e aqui o subtítulo, né? Mortalidade infantil e aqui, olha, no ano de 2015, né? Então, eu observo a taxa de mortalidade infantil em cada um desses estados, né? Então, várias informações. E, além disso, né, a gente tem aqui nesse mapa do IBGE, ele ainda colocou aqui algumas informações com as principais causas de morte no Brasil aí no ano de 2016. A gente tem aqui esse outro mapinha também mostrando a taxa de homicídio na população jovem no ano de 2016. Então, através desse título e com esse gráfico de pizza, aí a gente pode fazer uma análise, né, com relação à mortalidade no Brasil e, mais específico, no primeiro mapa que nós vimos, né, a mortalidade infantil no ano de 2015, né, e a partir disso você consegue ali descrever essa taxa de mortalidade infantil, onde que foi a maior incidência, né, ou por região, ou você pode colocar também ali por estado, né, que a gente tem todas essas informações. Então, sempre observem aí o título do mapa que você está observando, né? Numa questão, em uma avaliação, na prova de vocês, ou no Enem, vocês irão fazer aí, já tem gente no primeiro ano que já gosta de fazer para ir se preparando, né? Até chegar ao terceiro ano. Mas aí vocês também têm a prova no final do ano, que é a prova da UFAM, né? O PSC, e também da UEA, que é o CIS, né? Então, observem os mapas ali na geografia, que ele já vai te transmitir diversas informações, né? A partir do título e também dos outros elementos que a gente vai observar. Aí eu coloquei o segundo elemento também muito importante, que é a legenda. Você observou o título ou o subtítulo, né? Você já viu ali sobre o tema que vai ser tratado naquele mapa, né? Aí você pode observar também a legenda, né? Então, a partir da legenda, você vai conseguir obter essas informações sobre aquele tema, né? Aquele mapa anterior que a gente viu era a taxa de mortalidade infantil, né? Vi o título ali, vi o subtítulo, aí eu vou olhar a legenda para ver naquele mapa, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil aqui no Amazonas ou em outros estados do Brasil. Então, são os significados, né, dos símbolos existentes ali em determinado mapa, né? E eles podem vir, gente, representado em cores, em alguns mapas também com alguns ícones, né? Rachuras também que podem vir, pontos, linhas, entre outros itens que a gente pode observar, né? Diversas formas, né? A rachura aqui que eu vou colocar para vocês, olha, eu vou desenhar aqui um quadradinho. Aqui nesse quadrado da legenda, olha, aí pode vir aqui com esse tipo de rachura, né? Então, ele vem aqui com cores também que podem ser diferenciadas. Então, a rachura pode ser mais ou menos aqui, por exemplo, dessa forma, né? Os pontos também que ele pode colocar, né? Ele vem com alguns pontinhos, ele vai aumentando também
os pontos ou até mesmo colocando esses pontos mais com cores diferenciadas, né? Então, cada autor, aí, cada organização vai organizar o seu mapa com essas determinadas informações e essas formas, né? Que ele vai representar essa legenda para passar aquela informação para a pessoa que está interpretando ali aquele mapa. Aí a gente vai observar na próxima imagem, eu coloquei aí um outro mapa para a gente observar e eu vou mostrar para vocês a legenda, né? E a partir dessa legenda, a gente tem diversas informações, né? Então aí, olha, eu tenho um mapa sobre a densidade demográfica, né? Também aqui do Brasil, um mapa aí do IBGE, né? Então aqui eu tenho, olha, densidade demográfica. Então, eu já sei que esse mapa, ele vai me passar as informações sobre a população, gente. Então, quando você ouvir falar aqui de densidade demográfica, você já sabe que está se referindo à população de um determinado lugar. Eu acabei cobrindo aqui a data do mapa, né, de 1960, mas não tem problema. A gente vai focar apenas aqui no de 2007. Então, eu vi densidade demográfica, lembram lá o título? Densidade demográfica no ano de 2007, né? Então, o que eu vou observar aqui nesse mapa? O segundo elemento, que é a minha legenda. Olha, ela está bem aqui no cantinho. Eu vou destacar ela aqui. Então, aqui eu tenho a legenda. E dentro dessa legenda, olha, está escrito habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui, olha, lembram as formas? Aqui a gente tem as cores. Tem um amarelo, duas tonalidades de amarelo, né? E ele vai aí ficando uma tonalidade mais forte até chegar ali o vermelho, né? A gente tem o alaranjado e o vermelho. O vermelho, olha, aqui na minha legenda, é onde a população ela é mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, né? E nós sabemos que essa concentração da população, ela vai se dar na região litorânea, né? Aí do Brasil. E também as áreas aí com maior incidência de habitantes por quilômetro quadrado, nós sabemos que ela se dá ali na região sul, na região sudeste e na região litorânea ali do nordeste, né? Como a gente pode observar aí no mapinha, olha, a região amazônica, né? Os estados da região norte, ali o centro-oeste, essa quantidade de população aí por quilômetro quadrado, né? A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ela já é bem menor. Então, a tonalidade ali já fica um amarelo mais claro, né? Como a gente pode observar aí na nossa legenda. Então, segundo elemento que eu observo no mapa, a legenda, né? Então, a partir da legenda que você vai fazer essas interpretações com base nos dados que foram coletados aí sobre aquele determinado tema, né? Que onde você observa ali no título ou até mesmo no subtítulo do seu mapa. Próximo elemento aí que nós vamos observar, que é a orientação, né? Então, a orientação aqui já mais simples, né? A gente vai observar a Rosa dos Ventos, né, que nós até vimos na aula anterior. Então, a gente vai identificar onde é que fica ali o norte, né? E, consequentemente, você tem ali o ponto norte, né? Então, aqui, olha, vou colocar aqui uma setinha. Então, se eu sei aqui o meu norte, consequentemente, eu já sei aqui que embaixo fica o sul, aqui o leste e aqui do outro lado o oeste, né? Então, eu já sei os demais pontos cardeais a partir da minha Rosa dos Ventos, né? Então, ele vem representado aqui pela Rosa dos Ventos, né? Ou até mesmo, gente, uma seta que vai indicar apenas o norte geográfico. Às vezes vem assim uma setinha, olha. Setinha apontada para cima e vem aqui o N. Então, eu já sei aí onde é que fica o norte naquele mapa, né? Então, esse terceiro elemento de um mapa que é a orientação. Próximo mapa, nós temos aí algumas informações, né, que a gente vai identificar com base no que a gente já viu anteriormente. Aí eu tenho, olha, o título, né, só para a gente relembrar, nós já vimos ali o título do mapa, né, esse aqui é urbanização, né, então eu vou observar a urbanização, né, que é o crescimento do meio urbano, né, com relação ao meio rural, né. Então a gente vai observar aqui a partir da legenda também, né, que
está aqui no cantinho, olha, eu tenho essas legendas com essas informações, né? Que é a população urbana aqui na população total, né? E também aqui as cidades, olha, com mais de 1.000 habitantes, né? Então aqui São Paulo, por exemplo, olha, que tá esse círculo verde, onde eu tenho a maior concentração da população, né? E essa bolinha aqui, ela já vai diminuindo, onde eu tenho a menor população, né? Que é aqui de 251 mil habitantes a 500 mil, a 500 habitantes, né? De 251 a 500 habitantes. E aqui em cima a porcentagem, olha, então aqui eu tenho duas legendas, né? A porcentagem da população total, né? A quantidade da população urbana, então ela se concentra também nas regiões sul e sudeste. E o que a gente vai observar agora do terceiro elemento, que é a orientação. Lembra a Rosa dos Ventos? Ela está bem aqui no cantinho, olha. Então, no mapa a gente tem todas essas informações. Observei o título, observei a legenda e agora a orientação, né? Então, aqui nessa orientação, olha, eu tenho a Rosa dos Ventos com todos os pontos cardeais, né? O norte, o leste, o oeste e o ponto cardeal sul. Então, esse é o terceiro elemento que a gente pode observar também em um mapa. Aí vamos ao próximo elemento, que é a fonte, né? Que é muito importante também você ter a fonte, até mesmo para você saber, gente, se esse mapa ele contém ali informações mais confiáveis, né? Então, você está observando o mapa, os mapas do IBGE, né? Quando você está realizando ali uma pesquisa, os mapas do IBGE, entrando inclusive no site do IBGE, né? Você tem ali diversos tipos de mapa com diversas informações do território brasileiro, sobre educação, sobre saúde, infraestrutura, saneamento básico, muitas informações que você pode encontrar no site do IBGE. Então, a fonte, né, nada mais é quem elaborou ali aquele mapa, né? Uma pessoa ou até mesmo um instituto que elaborou aquele determinado mapa. No caso aqui, a gente tem um mapa político, né? Como a gente pode observar, esse mapa do Brasil que vocês estão vendo aí é um mapa político e ele tem aí como fonte, né? Quem elaborou ele, que foi um instituto, né? No caso, foi o IBGE, né? Aí a gente tem os outros elementos. Lembra que eu falei lá, olha, da orientação? Olha, eu vou marcar aqui para vocês. Vou botar aqui uma seta e vou circular. Essa orientação, ela já está diferente, olha. Ela está só com uma setinha e o N. Então, aí a gente já não tem a Rosa dos Ventos, né? Só para a gente ver a diferença com relação ao mapa anterior. Então, nesse mapa, a gente tem aí a divisão política do Brasil, né, por estados, né, cada estado ali com sua representação, mostrando a capital e também as principais cidades, né. Nesse mapa, a gente não tem ali uma legenda, mas eu já tenho ali a representação dele por cores, né, e em cada estado ali eu tenho algumas informações, né, que no caso ele está mostrando as principais cidades, né, o nome do estado e também a capital de cada um dos estados do Brasil e também o Distrito Federal, né? Então, eu já consigo obter essa informação observando esse mapa, né? Mesmo que ele não tenha ali um título, mas eu já sei que o tema que vai ser tratado nele é a divisão política do território brasileiro. Aí vamos ao próximo elemento, que é a escala, né? Então, a escala também é bem simples, que nada mais é que a relação entre o espaço real e o espaço no mapa. Lembra que nós falamos lá no início sobre o conceito de mapa? O mapa é uma representação que você vai fazer, né, ali em uma folha de papel, e a gente tem ali essa relação, porque eu não tenho como, gente, representar aquele espaço real, né? Então, nós temos aí a relação desse espaço real e o espaço no mapa, né? Então, a quantidade de vezes que uma área que ela teve de ser reduzida para caber ali no papel. Aí nós temos no mapinha, eu vou mostrar aí nesse próximo mapa, que mostra aí pra gente também o Brasil. Aí eu tenho as bacias hidrográficas do Brasil, né? Então, aqui a gente tem as bacias hidrográficas
E a escala, gente, desse mapa, ela tá bem aqui, olha, vou circular aqui para vocês. Então, aqui a gente tem a escala desse mapa. Então, você vai utilizar uma régua, é claro que você tem que fazer isso onde tem ali um livro. No caso, se você for colocar aí na televisão, uma régua, você não tem o espaço real, né? Que foi aí onde teve essa transformação, né? Então, você pega ali com o auxílio de uma régua, você pode pegar no livro ou até mesmo no atlas geográfico, né? E medir, né, esse espacinho aí dessa escala, que é uma escala gráfica, né? Que a gente vai ver mais à frente. Então, esse é o último elemento aí que a gente vai observar em um mapa que é a escala, né? E o tema aí, só para a gente falar, são as bacias hidrográficas do Brasil, né? Que se refere ao aspecto físico, né? No caso aí do Brasil, que são as bacias hidrográficas. Aí nós temos os tipos de escala, né? Que são a escala numérica e a escala gráfica. No caso desse mapa que a gente viu anteriormente, nós vimos a escala gráfica, né? Que ela vem representada daquela forma, ou aqui também, olha, dessa forma aqui, como a gente pode observar. Então, esse espaço aqui, olha, essa representação, se você pegar uma régua e medir aqui, nós temos aqui, nesse espaço, até 5 quilômetros, 1 centímetro. Então, aqui, até 100 quilômetros, a gente tem 2 centímetros. Então, você tem ali um mapa, aí você vai medir a distância com uma régua de um determinado ponto aqui do Amazonas até São Paulo. Aí, deu ali aproximadamente 10 centímetros, né? Então, você vai calcular, né, multiplicar pela quantidade de vezes ali que tem aquela representação naquele mapa, né? Então, a gente tem ali mais ou menos 3.000 quilômetros de distância, né? Então, a partir desse cálculo, a gente consegue obter essa informação, né? E tem também a escala numérica, né? Que é a mesma coisa que a escala gráfica, mas ela vem representada apenas com números, né? Então, você vai ler da seguinte forma, né? 1 centímetro no mapa equivale aí a 500.000 centímetros na realidade, né? Que é a distância, né, de um ponto para o outro. Já na escala gráfica, né, nós temos aí que 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade, né? Então, você calculou ali a distância no mapa de 2 centímetros de um espaço para o outro, então significa que aqueles 2 centímetros que você marcou ali no mapa, então nós temos ali o espaço real de 10 quilômetros, né? Levando em consideração aí essa escala gráfica. Se você andou ali 5 centímetros, então significa dizer que daquele ponto que você marcou ali no mapa, de 5 centímetros, o espaço real dele equivale a 50 quilômetros, né? Porque a cada centímetro no mapa, nós temos ali o espaço real de 5 quilômetros, né? De acordo com essa escala gráfica que a gente está vendo aí na TV. Aí nós temos também, com algumas representações, né? Além dos mapas, nós temos também as plantas, que é o que a gente vai ver agora. Isso é bem aí característico, né? De casas, de apartamentos, quando você vai observar para construções, né? Na engenharia civil, né? Representação cartográfica também com a escala muito grande, né? Onde a gente tem uma área pequena com mais detalhes, né? No caso aí, a gente tem desse apartamento, né? Então, a gente tem aí diversos detalhes, né? Então, eu pego, desenho ali de uma folha, né? O arquiteto, o engenheiro que vai ficar responsável, ele vai desenhar cada espaço e também quantos metros, né? Vai ter o quarto, vai ter o banheiro. Geralmente, as plantas, elas representam aí as moradias, os bairros, parques, entre outras informações que a gente pode colocar em uma planta, né? Que é o caso aí dessa moradia que eu coloquei para vocês, né? A gente tem os quartos, o banheiro, a sala, a cozinha, e também em cada um desses espaços a gente tem ali alguns números. Esses números aqui, eles vão representar o espaço, né? De um lugar para o outro, né? Aí temos também o croquis, né? Eu coloquei para vocês lá no início de vocês fazerem um mapa, desenhar aí um mapinha da área onde vocês moram, né? Que pode ser um croquis, né? Que é um esboço cartográfico de uma determinada área
Então, nesse mapa produzido aí sem escala, você não vai colocar escala, né? Até mesmo porque você precisa saber a distância de um lugar para o outro e fazer essa redução aí para uma escala de 1 centímetro, de 2 centímetros no espaço real, né? Então, a gente tem aí, nesse croquis, a gente não tem um padrão de elaboração, né? Você pensou ali naquele lugar, você conhece como aí essa imagem, olha, lembra que eu falei para vocês dos pontos de referência? Olha, aqui ele colocou uma praça, né? Colocou aqui o nome das ruas, aqui a gente tem outra praça. Então, é o que ele conhece, né? A partir ali daquele espaço geográfico, né? Então, serve ali para a obtenção de informações gerais de uma área, né? Então, se eu for desenhar, por exemplo, aqui um croquis da área do centro de mídias, né? Então, eu vou colocar essas informações, né? Vou desenhar ali uma casinha informando ali que é o centro de mídias, né? Desenhei ali um quadrado, aí tem a Seduc aqui do lado, aí posso colocar outros pontos de referência, né? Restaurantes, padarias aqui próximo. Então, a partir desse croquis, desse esboço cartográfico que eu vou colocar essas informações. Temos também as cartas topográficas, né? A partir de uma carta topográfica, a gente vai observar e a gente tem a representação de um plano, né, com os acidentes naturais, né, o relevo, ou até mesmo os acidentes artificiais da superfície terrestre, né? E a gente observa isso sempre com relação ao nível do mar, né? Então aqui, olha, eu coloquei essa imagem para vocês, a visão frontal do Pão de Açúcar, né? Então aqui a gente tem, olha, essa elevação aqui, né? Como a gente pode observar. E nessa representação gráfica que eu coloquei aqui do lado, olha, observem que eu fiz aqui, coloquei aqui em vermelho, né, em destaque. Então, a distância com relação ao nível do mar desse acidente natural, né, dessa forma de relevo, olha. Então, aqui, olha, nós temos aqui a representação gráfica que é a distância com relação ao nível do mar, né. Então, a gente tem aqui mais ou menos esse acidente geográfico, né, essa forma de relevo com mais de 300, aqui, olha, mais de 300 metros de altitude, né? Aqui a gente tem o zero, que é o nível do mar, e essa área aqui, olha, ela está aproximadamente a 300 metros de altitude, né? Então, a partir disso, a gente consegue também obter essas informações com relação à altitude de um determinado lugar. Aí temos também a posição altimétrica, né, do relevo, normalmente ela é determinada aí por curvas de nível, né, um pouco parecido com o que a gente viu ali anteriormente, mas aí a gente já tem as curvas de nível, né, onde a gente vai obter essas informações. A gente tem aí também essa fotografia, no caso aqui a gente já tem uma fotografia aérea, né, do Pão de Açúcar, vista de cima, né, e também a gente pode observar as altitudes, né? Diferentemente do que a gente viu ali na imagem anterior, que a gente já pegou uma imagem frontal, né? Uma imagem de frente ali do Pão de Açúcar, né? Aqui a gente já observa essa visão, a gente já tem essa fotografia, uma vista aérea, né? Então aqui, olha, eu já tenho aqui também com relação ao nível do mar, né? Aqui 300 metros do Pão de Açúcar, 200 metros e 100 metros de altitude. Que a gente viu também ali a mesma coisa no gráfico anterior, né? Com relação à distância ao nível do mar, né? A altitude aí no caso do Pão de Açúcar. Temos também a posição planimétrica, né? Que é da superfície do solo, que ela vai ser dividida aí em duas partes, né? As físicas ou naturais, né? Hidrografia, vegetação, e também as culturais ou artificiais, né? Os limites, as construções, ou até mesmo o sistema viário, né? Então, aqui as físicas ou naturais, né? Que a gente pode representar os rios, né? Na hidrografia, vegetação de um espaço, ou até mesmo os elementos culturais ou artificiais, né? Aqueles que foram construídos ali pelo homem, né? Os limites, a construção. Então, nessa posição planimétrica da superfície do solo, olha, aqui eu consigo obter algumas informações. Aqui eu tenho a minha legenda, olha, que a gente pode observar. Essa área aqui, olha, que está aqui representada, nós temos a área construída, né? A área da chácara que vai ser construída. Já essa outra área, eu tenho um outro elemento, né? Que é o elemento físico, né? Então, aqui a gente já tem um rio,
que percorre aqui com essa linha, a gente tem a representação do rio que vai percorrer essa área, dessa chácara, essa outra área aí onde ela foi alagada, né, por esse rio. Então, a partir disso, eu consigo também obter essas informações dessa determinada área, né, com base nos aspectos físicos ou naturais e até mesmo culturais ou artificiais, observando também a metragem, né, o espaço em que eles ocupam. Agradecemos aí a participação de todos na nossa interatividade, na nossa aula. Uma boa noite a todos os professores, a todos os alunos. Até amanhã. Boa noite, professora Bárbara. Parabéns. Obrigada. Boa noite, professora Andresa, todos os alunos e os professores. E até amanhã.